Ó, aquele pacote do Teaching Demos. Eu já falei de teorema do limite central, eu vou dar uma recordada porque eu preciso dele agora. E tá. Lembra dessa ou não? Uhum. Ó, eu tenho a distribuição dos indivíduos, né? É normal, a gama, que também é conhecida como log normal, a uniforme, e a curva da banheira, aí, que é o beta. Né? E aí tem aquela história. Bom, e se eu tirar amostras? Vamos lá. Espera aí só um minutinho. Copiar. Só para deixar lá no slide, para a gente lembrar. Então, aqui eu vou lá de novo, demo, limite central. Eu vou colocar uma amostra aqui de 30 casos. Então, o que a gente percebe aqui? Que a curva que era normal, se eu tirar amostras de 30 em 30 e fizer o histograma das médias, ele continua normal. Essa daqui, ela é bem assimétrica. Até dei o exemplo com salário, quer dizer, você tem bastante gente que ganha salário mínimo e tem alguns caras que ganham um salário bem alto, né? Se eu tirar a média aqui de 30 em 30 casos e fizer o histograma, você vê que aqui ainda continua um pouquinho assimétrico, mas, pô, está quase normal, não é isso? Essa aqui que era uniforme, ficou normal. Essa aqui que era beta, praticamente também está normal. Então, o que esse teorema vai dizer? Que não importa a distribuição original. A distribuição da média tende a uma curva normal conforme o tamanho da amostra aumenta. Tá? E esse aumenta, a pessoa fala, vai para infinito. Só que, na verdade, esse infinito é 30, 40, 50 casos. Tá? Então, em geral, a gente fala que se for acima de 30, geralmente ela já converge com uma curva que é bem próxima da normal. Então, isso é o teorema do limite central. Agora, o que o Bootstrap vai fazer? Ele vai pegar essa ideia. Deixa eu só vir aqui. Quero dar uns brancos, pera aí. Curso. Tem uma pasta lá em cima chamada Bootstrap. Lá é outra coisa. Lá é para entender o Bootstrap de verdade, mas daí eu vou explicar de um jeito mais rapidinho. Mais simples. Cadê os 6 aqui? Isso aqui eu posso fechar. Bom, já está salvo aqui, vamos para frente. Então, o que eu vou mostrar agora está nessa pasta que eu mandei para vocês. Vou pegar esse aqui como exemplo. Ó, vamos pegar o de cima aqui como exemplo, vai. Ó, essa primeira figura, ela representa lá o teorema do limite central. Então, vamos lá. Então, o que tem aqui? Do lado esquerdo, tem lá a população de pessoas, né? Aqui podia ser qualquer coisa, né? Pessoas, empresas, equipes, né? Então, ele tirou aqui SRS, é uma amostra aleatória, né? De tamanho N, e calculou a média. Então, imagina assim, eu peguei aqui 30 pessoas, calculei a média, e vou ter um valor aqui, uma média 1. Pego outra amostra de 30 pessoas, calculo a média, tem uma média 2.
Tudo aleatório. Sorteio. Isso. Aí, se eu fizer o histograma, vai atender uma curva normal, que é o que eu acabei de mostrar no R-Commander. Beleza. Aí, o que ele diz? Além disso, se eu sei que a descrição original é uma normal e eu conheço o desvio padrão, eu consigo dizer que na minha amostra, o desvio padrão vai ser sigma por raiz de n. Então, tem uma propriedade até a mais aqui. A gente não usou isso agora, mas vamos para frente. Aí, onde que entra a história do Bootstrap? O cara usou, o pai dessa criança é o Tibishirani. O que ele fez? Ele falou, eu tenho uma população e tirei uma amostra. E esse é o histograma. Isso aqui parece uma curva normal? De jeito nenhum. Só que daí qual foi a sacada dele? Ele tratou essa amostra como se ela fosse uma população. Só que, em vez de ele tirar, por exemplo, de 30 em 30, ele tirou, vamos supor que isso daqui fosse, sei lá, 200 pessoas. Ele tratou isso como se fosse a população. Então, eu tenho aqui 200 pessoas, que o histograma é esse. Então, aqui ele tirou uma amostra, que ele está chamando de reamostragem, de tamanho N. Então, se aqui tem 200 pessoas, tirou uma amostra de 200. Então, só que essa amostra, ó, presta atenção, eu peguei 200 caras, e desses 200, eu vou tirar 200. Não parece que ficou a mesma coisa? Só que essa reamostragem é com reposição. Então, ele tira, faz a medida e devolve. Tira, faz a medida e devolve. Então, o que vai acontecer? Na reamostragem... Oi? Não são, porque é com reposição. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Tem essa classe aqui, ó. Um exemplo, tem essa classe aqui, tem 2, 4, 6, 8 pessoas. Então, vamos supor que vocês é a minha amostra, né, de alunos do Mackenzie. Aí eu vou sortear 8 de vocês. Então, eu vou lá, sorteio um. Ah, saiu o Jairo. Aí eu anoto aqui a informação, sei lá, a altura do Jairo. Aí sorteio outro. Caiu o Jairo de novo. Anoto de novo aqui o Jairo. Aí sorteio de novo outro. Ah, caiu o Iqueiro. E vou anotando. Então, até dá 8. Na hora que der 8, eu tiro a média e anoto lá. Então, vai ter repetição. É a amostragem com repetição. É isso mesmo. Tá? Então, aqui, ó, quando ele coloca resample, é uma amostra com reposição do mesmo tamanho da amostra original. Só que aqui eu vou fazer isso aqui infinitas vezes. Como infinito demora muito, a gente está usando de 1000 a 10.000. Né? E aí vai tender uma curva normal. Só que tem que lembrar que essa curva normal é das médias. Não é uma curva normal do dado original, né? Então, aqui ele me dá um exemplo, esse aqui, ó. Esse histograma, imagina assim, eu sou o gerente lá de manutenção. E eu tenho o dado histórico das manutenções. Então, aqui eu tenho tempo de reparo em horas. Você vê que aqui, ó, a maior quantidade, o tempo de reparo é quase zero. É trocar uma lâmpada, sei lá, arrumar um fio, consertar um negócio é rapidinho. Só que tem algumas aqui, ó, que é mais de 150 horas. Ó. Você, sei lá, mandar uma máquina de posição, de lugar, sei lá, ou instalar uma máquina. Esse gráfico parece uma curva normal? De jeito nenhum. Então, o que ele faz? É a ideia da reamostragem. Então, aqui, para poder fazer a conta de cabeça, ele pegou uma amostra pequenininha. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa aqui é a amostra. Então, em vez de pegar 200 pessoas, ele pegou 6. É o tempo de reparo. E aqui embaixo são as reamostras. Então, repara que isso aqui agora ele vai usar como se isso aqui fosse a população. Você vai ver que tem repetição aqui embaixo. Ó. 1,57, 22, 19, 00, 22. Tá vendo? 22 repetiu. Aqui, ó, 0, 2 e 2, 2 e 2, 2 e 2. Eu repetiu 3 vezes aqui, ó. E assim vai. Você faz isso daqui 10.000 vezes e monta o histograma. Vai entender uma curva normal. Tá? Então, Bootstrap... É, o porquê que o que vai estar por trás é o teorema limite central mesmo. Agora, aqui a jogada... Tem duas formas de a gente trabalhar essa informação. Deixa eu copiar ela. Espera aí, copiar.
Então, aqui, ó, tem duas formas de trabalhar. Uma, depois que eu fiz esse histograma, eu posso vir aqui com a tesoura, ó, eu passo a régua aqui embaixo, passo a régua para cá. Quantos por cento que tem aqui no rabinho? É, 2,5 de cada lado, ou fala que é 5% bicaudal para não gastar muita energia. Certo? Então, assim, o número que der aqui embaixo, agora eu não sei se vai dar certo, mas vamos lá. Seta. Ah, deu certo. O número que deu aqui vai ser meu intervalo de confiança. Então, esse pedaço aqui, ó, daqui até aqui, intervalo de confiança empírico. Oi? Tô. Gravação foi iniciada. Olha lá, Denise, acordada aí. Estão fazendo bullying com você aqui, ó. Depois eu desconto. Então, o Emerson está dizendo que você está fazendo jogo da velha aí. O jogo da velha sozinha é meio chato, eu acho, hein? O jogo da velha é minha mãe, é isso, Emerson? Cuidando da velha? Cuidando da velha lá, da mãe dela, né? Ai, meu Deus, vamos lá. Ó, então, esse jeito aqui, ó, não tem fórmula nenhuma. Ele simplesmente gerou as amostras, gerou o histograma, passa a tesoura aqui, passa a tesoura lá e vai dar um mínimo e um máximo. Tá? Então, aqui eu tenho um valor mínimo. Vou colocar mínimo, vou colocar limite inferior. Do lado de cá, a mesma coisa, só que é um limite superior. Tá, então isso daqui, a gente vai dar um nome. A gente vai dar, não, é um nome que já deram, né? Bootstrap não paramétrico. Obrigado, hein? Tá, aí você fala, pô, mas por que Bootstrap não paramétrico? Aqui ele não está usando fórmula nenhuma. Ele simplesmente repetiu o cálculo aqui 10 mil vezes, gerou um histograma, passou a tesoura ali no 2,5, 2,5, e o que está aqui no meio é o intervalo empírico, tá? Agora tem um outro jeito de trabalhar com isso aqui, que é o seguinte, dizer o seguinte, isso aqui tem de uma curva normal, então esse intervalo aqui vai ser o quê? Lembra do Z? Vou colocar aqui T igual a aqui beta dividido pelo desvio padrão. E esse aqui a gente vai chamar de bootstrap paramétrico. Valor T. Então eu vou entrar naquela história, limite inferior. Limite inferior. A gente viu isso em alguma aula aí para trás. O que que era? Era o x barra menos, né? 1,96 vezes, aliás, valor T, valor, vezes o padrão, isso? Por que eu estou confundindo as coisas? Espera aí, ó. São duas formas de trabalhar, né? Aqui o que acontece? Se o valor T for maior que 1,96, é significante.
Pronto. Então, aqui, como aqui eu estou usando essa formulinha, e para ela funcionar, eu tenho que ter essa ideia de que a curva é normal. Ou tem que atender essa suposição. Né? Por isso que ganha o nome de paramétrico. No PLS tem as duas opções. Tá? Então, vamos lá. Tem só mais uma figurinha que eu queria mostrar antes de pôr o software, que é essa aqui. Ó. No Smart PLS, copiar ela. Então, como é que funciona no Smart? Você tem, nesse exemplo, você tem aqui embaixo o modelo e aqui em cima é a tua planilha de dados. Então, colocar lá, você tem aqui nesse exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casos. 9 linhas na tua planilha, 9. Se você rodar aqui o algoritmo PLS, ele vai te dar os resultados que foi o que eu fiz agora há pouco, aí na primeira parte da aula. Ah, é. Onde tem o pentágono do lado esquerdo, tem 9 bolinhas lá, que está numerada de 1 até 9. É o pentágono azul, isso. Então, assim, se rodar o algoritmo PLS, ele está mandando a seta para baixo, ele vai estimar todas as setinhas. Foi o que a gente fez aí na primeira parte da aula. Agora, o verde é o bootstrap. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer lá, está escrito assim, bootstrap subsample 1. Esse subsample, lá no outro livro, ele chama de resample. Tá? Eu acho que é o nome correto, né? Mas aqui ele está usando subsample. Se você olhar dentro do primeiro pentágono verde, tá assim, ó, 1, 1 e 1. O que ele quer mostrar com isso? Que tem repetição, tá? Então, assim, ele vai rodar, ele vai gerar essa amostra aleatória com reposição, vai calcular o modelo inteiro. Então, assim, se eu falar que eu quero 1000 repetições, ele vai rodar 1000 vezes o modelo inteiro. E para cada setinha, eu vou ter 1000 resultados. Então, para cada setinha, 1000 histogramas. E se for 10.000, é 10.000 vezes o que ele vai fazer. Tá? Então, por isso que eu falei que para rodar isso, você tem que ter um computador bom. E o Smart PLS 4 melhorou o algoritmo nesse ponto. Então, às vezes, você não tem um computador que seja muito bom, mas como o algoritmo é melhor, ele roda. Tá? Isso, pergunta boa. Por que que isso, para que serve? Pergunta boa. Para saber se os parâmetros são significantes. Nós conseguimos chegar a um resultado. Aí sempre tem que vai chegar, vai conseguir dar o resultado para você. Se não fosse dessa forma, você não conseguiria chegar. Então, dessa simpatia ou pesquisa, se você toma todo o precauções da questão, você tem que mostrar. A questão não é tomar todas as precauções, a questão é chegar no resultado. No resultado que a gente chegou hoje, no que a gente chegou lá no resultado, essa pergunta da Hermes é bem fácil de responder. Ó. Esse 0,33 aqui, por exemplo, qual o valor P dele? O nível de significância? É significante? É baixo. Não, eu digo na setinha, qualquer setinha, se tem os números, esses números são significantes? Ninguém sabe. Então, aí que tá, para poder ser significante ou não, tem que ter alguma fórmula. Só que aí que tá, quer dizer, ele já parte, a primeira conversa do PLS é que o dado não é normal. Se o dado não é normal, eu não posso usar as formulinhas que eu uso supondo que é normal. Então, ele vai usar a coxambração do bootstrap. Então, ele gera esse histograma que a gente chama empírico, né? E o nome desse método chama método intensivo em computação. Então, é isso que eu estou falando, que vai ter muita matemática nova sendo criada por conta do computador mesmo, né? Então, quer dizer, você tem cada vez computadores mais robustos. Então, coisas que você tinha que estimar na mão, você manda o computador calcular tudo, porra. E operações na mão. Na mão não tem como, mas hoje em dia dá no computador, né? Tá? Então, ele vai rodar, por exemplo, esse 33 aqui, ele vai rodar 10.000 vezes. Né? É o que eu vou fazer agora.
Então, aqui, ó, eu venho no Calculate, Bootstrap, né? Aqui está com 500, tá vendo? Eu vou aumentar aqui um pouquinho, eu vou botar 10 mil. Bootstrap básico. O básico, ele calcula tudo que eu preciso. O completo, ele calcula tudo que eu preciso e um pouco mais de coisa que eu não preciso. Então, só me enche o saco, só demora mais tempo. Então, Pido, eu deixa... me perdi Oi? aqui. Por que você vai colocar 10 mil? É porque, para ele formar aquele histograma bonitinho, Tá, quanto mais, melhor. Eu teria que rodar infinitas vezes. Só que infinito, eu preciso ir para Osasco, né? Não dá para ficar esperando. Então, sim, eu sim. vou botar 10 mil aqui, a gente vai ver o que acontece. Vila Dirce agradece. Opa! Tá, então eu coloquei aqui o que a gente está colocando como parâmetro e vou dar aqui o Start. Você vai ver que agora, ó, tá aqui, ó, 3%, 4, 5, 6, 7. O que que acontece? Ele está rodando 10 mil vezes tudo, né? Então, se você tem um computador meia boca aqui, você vai tomar café, vai falar com a vizinha para depois ver o que deu. Deu pau. Isso aqui, o que está acontecendo? Pode ser problema de mensuração mesmo. Eu vou simplesmente pedir para ele calcular de novo. Tem algum item lá que é 0 e 1, não? Que é dummy? Não, né? Não era para ele travar, não, mas travou. Foi. Tá, então aqui, ó, eu consigo ver os histogramas. Então, tá vendo? Então, por exemplo, deixa eu pegar lá a figurinha. Ó, eu vou pegar esse cara aqui, o 030 aqui, ó. Ó, ele é do... Ah, e isso é legal. Aqui na figura, eu posso vir aqui do lado esquerdo e falar o seguinte: Inner Model é a parte estrutural. E Outer é o externo, que é a mensuração. Então, eu posso vir aqui e falar, eu quero o valor PF coeficiente, o valor P e o valor P também. Pronto, você vê que agora ele está me dando aqui tanto o número do coeficiente estrutural e o valor P está entre parênteses. Né? Que tem que ter essas duas coisas para você conseguir publicar, que senão não vai. É... Só um minutinho. Então, aqui são valor P entre parênteses. E aqui, a história do histograma, vamos pegar um lá para a gente ver. Rede social com solidão. Ó, vamos ver aqui. Ué, é que a minha figura não tem? Use rede social com solidão. Ah, esse aqui, já está nele. Ó, se eu vier aqui, ó, chart, ele copia. Eu colo aqui, ó, tá aí, ó. É esse carinha aqui, ó. Tá, então, é legal que você fala assim, pô, na verdade, ele não é 0,33 na mosca, tem um intervalo de confiança, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Então, se você olhar aqui no histograma, vou colar ele de novo, só um minutinho. Ó, o 0,33 é o que está aqui mais ou menos no meio. Né? Então, aqui, ó. Não, o que eu quero aqui simplesmente é saber se ele é diferente de zero ou não. Se ele é significante. Lembra da hipótese nula? A minha hipótese nula é que todos esses coeficientes que a gente está vendo são iguais a zero. Então, aqui, vamos escrever isso aqui. Ó, H0.
Não. Você mostrou que na amostra ele é diferente de zero. Eu quero saber na população. Então, aqui, ó, é isso aqui, na população. Então, qual que é a jogada? Se P menor que 0,05, rejeito, H0. Portanto, o coeficiente é significante. Se P maior que 0,05, aceito H0. Coeficiente não é significante. Tá, então, é por isso que a pergunta do Hermes é por que eu tenho que fazer bootstrap? É para responder essas questões aqui. Eu preciso saber esse cara aqui que eu preciso saber. Para cada setinha, eu preciso saber o valor P dela. Se é menor ou é maior que 5%. Então, nesse exemplo aqui, ó, onde eu comecei a desenhar, o que eu estou querendo mostrar é assim, se eu fizer aquela brincadeira de passar a régua com a tesoura, eu estou jogando fora o rabinho aqui da curva. Você está vendo que o zero está fora desse intervalo? Ó, aqui é o mínimo. Então, assim, eu estou tentando aqui mais ou menos exemplificar. Ó. Então, aqui é como se fosse ó, o 2,5%. Aqui é o 2,5%. Mas o que eu estou chamando a atenção é que nesse intervalo, daqui para cá não tem zero. Então, aqui eu já posso concluir que o coeficiente é significante. Só que aqui, nesse exemplo que eu estou explicando, não tem valor P nenhum. Quer dizer, essa é a história do bootstrap não paramétrico. Ele tem aqui também no Smart PLS, você vê aqui, ó, PF coeficientes, ele tem aqui intervalo de confiança. Deixa eu copiar aqui, só um minutinho. Tá aqui, ó, uso de rede social e solidão, ó. Ele está me dando aqui intervalo, ó. Então, aqui não inclui o zero. Nossa, eu não sei se é a minha mão ou se é o mouse que está. Então, aqui no Bootstrap, deixa eu estragar isso aqui de novo, só um minutinho. Ó, deixa aqui mesmo. Ó, se você olhar 24,6, engraçado, ele veio como incolor, né? Mas tudo bem. Queria enfiar alguma cor aqui, mas não tá dando. Ó, eu não sei se dá para enxergar, mas vamos lá. O 24,6 que deu aqui é esse cara aqui, ó. E aqui, tá vendo que deu 0,400? É o de cá. Então, na verdade, eu desenhei, eu tinha que estar mais para cá, ó. 0,24. O 0,400 é esse limite aqui, ó. Hã? Ai, ai, ai. É o subproduto da aula. Tá, então, assim, esse é um jeito de eu falar o que deu. Então, você pode falar assim, ó, o que que deu? Deu 0,33. O intervalo de confiança, esses 33 ele varia de 24 a 400.
É só isso, ele não tem o valor P aqui. Agora, o outro que ele mostra aqui para mim, é esse aqui, ó, que é o que geralmente a gente vai colocar no artigo. Então, esse aqui eu vou copiar lá para o Excel da vida. É só um minutinho. Esse é o paramétrico, é o que a gente geralmente vai usar no artigo, na dissertação. Ó, colei aqui. Então, o que acontece? Ele me dá aqui, ó, original sample é a amostra original. Sample mean é a média do bootstrap. Você vê que aqui está parecido, ó, 682, 683, 33, 33, 4. Só que o que acontece? Se eu rodar outros bootstraps, será que vai dar a mesma coisa? Vai dar próximo. Eu vou rodar de novo aqui, ó. Ó. Bootstrap. Só que, em vez de rodar com 10.000, eu vou rodar com 1.000. É. Olha o histograma, o que que acontece com ele. Tá vendo que ele tá mais feinho? Então. Esse aqui foi com 1.000 repetições. Vamos rodar mais uma vez aqui. Ah, deixa eu mostrar o que eu queria mostrar, o PF coeficientes. Eu vou copiar esse cara também. Espera aí. Vou jogar aqui embaixo. Deixa eu fazer mais uma só. Oi? Eu vou rodar mais uma aqui, só para Bootstrap com 500 agora. 500 não, vamos rodar com 200. Tá, então, assim, o que eu estou querendo chamar a atenção é que o gráfico, eu compartilho para vocês e para mim fica uma coisa meio impossível aqui. Ó, quando a gente está com 10.000 aqui, ele ficou lindinho para entender o gráfico. Quando fica com 1.000, já ficou meio vazado. Quando fica com 200, ficou bem vazado. Mas você fica até na dúvida se ele é assimétrico e tal, né? Então, é só por isso. A quantidade de reamostragem tem a ver com isso. Agora, o resultado em si, vamos ver lá o que deu de coeficiente estrutural. Então, assim, o que eu queria chamar a atenção, essa coluna, ela sempre vai ser a mesma porque é o modelo original. Aqui é original, então não muda. Esse aqui muda por conta do bootstrap. Então, se você olhar 683, 685, 682, não está dando diferença na terceira casa decimal? Acabei de falar de algoritmo significativo, lembra? Pô, a gente está trabalhando com Likert de 5 pontos, então, porra, erro na terceira casa não é erro, né? O que mais? Ó, 334, 334, 333. Desvio padrão, 27, 27, 28. Milésimo, né? 38, 39, 38. Valor P, se você olhar aqui, ó, em todos eles, o valor P aqui, deixa eu pegar aqui a formatação. Você vê que em todos eles deu bem significante. Então, é só para chamar a atenção de que essa quantidade de repetição, quanto mais melhor, mas que não precisa ficar arrancando os cabelos se de repente der algum problema e não deve rodar com 10.000. Tá? Uma pessoa que quiser, né? Então, ele nunca vai dar um número muito diferente, é isso? Não, na verdade é o seguinte,
a chance de pegar a mesma pessoa é enorme, porque assim, eu estou pegando 10.000 vezes uma amostra aqui que a gente tem quantos? Eu não lembro, 400 e pouco, né? 451 casos. Então, é óbvio que... Ah, e aqui eu consigo ver, ó, samples. Eu consigo ver aqui as pessoas que eu sorteei, tá vendo? Aliás, onde que tá? Na verdade, aqui o que ele está me dando já é o resultado, né? Ele não me dá o caso específico, ele me dá o resultado. Agora aqui, uma outra coisa que eu queria mostrar, se você olhar aqui do lado esquerdo, ó, Alter Loading, ele me dá para cada carga fatorial o valor P também, tá vendo? Então, essa informação, ela também é bem legal para eu incluir lá na nossa modelo de mensuração, que a gente já tinha terminado essa conversa. Eu posso vir aqui, eu vou colocar aqui só para vocês lembrarem disso. Então, isso aqui eu rodei com Bootstrap, né? Então, para que serve? Valor P. Tá? Então, assim, eu rodei isso aqui. Tá vendo que está tudo verdinho, 000? Eu não vou colocar essa tabela no meu artigo. Eu vou vir aqui e colocar aqui uma nota rodapé. Ó, nota. Todas as cargas fatoriais são significantes a 1%, por exemplo. Ou eu coloco assim, P menor que 0,001. Tá? Então, assim, na verdade, eu rodei o Bootstrap, eu olhei histograma, olhei tudo lá, mas ele vai virar só uma nota de rodapé. Eu não vou acrescentar mais informação no meu artigo. Tá? É isso. Então, aqui são as cargas. Aqui foi discriminante. Aqui foi estrutural. Pode ir para frente? Agora, o que eu vou mostrar é a parte do bonitinho. Tá? Assim, como é que é o tal do bonitinho? Vamos lá. Eu vou pegar, eu vou jogar fora esse, vou jogar fora esse, vou ficar com o último resultado só. Ó, vou copiar aqui o Excel. Vou colar aqui, ó. Já vou deixar todo mundo aqui com 3 casas. E aí já vai um cuidado, ó, o valor T é tal do algoritmo significante. Então, você fala, putz, aqui está com 3 casas, mas né, 24, 8 tal, eu vou pegar aqui, vou deixar só com 2. Tá? E aqui, se quiser, deixa com uma só. Tá? Beleza. Ó, formatar. Alinhamento, né? Foi. Tá? Então, esse sample min, a gente já viu que ele muda de amostra para amostra, não foi? Então, eu não vou jogar fora, não vou usar para nada isso aqui. Não vou usar. Desvio padrão, vou deixar aí. Aqui eu posso criar uma coluna para hipótese. Por exemplo, H1, eu não lembro agora, mais solidão, mais estresse, é isso? H2, menos ou mais? Menos. Tá, então, isso me ajuda a ler o resultado, a discutir e tal. Deixa lá aí. Tá? Aqui onde está o original sample, coeficiente estrutural. Aqui, erro padrão. Aqui, valor T. Aqui, valor P. Pronto. Bem, o que mais que é bom colocar aqui? No PLS algoritmo, eu tenho outras informações, que nem o R quadrado, tá vendo? Eu vou copiar aqui, ó. Vou colar em qualquer lugar aqui, depois eu puxo para lá o que interessa. Então, me dá aqui solidão, tá vendo que a solidão está aqui embaixo? Esse é o R quadrado e esse é o ajustado. Eu vou pegar o R quadrado mesmo. Então, aqui eu vou botar R quadrado.
Jogo ele aqui. Eu não sei se eu copiei certo. Solidão. Não, solidão embaixo. Então, aqui, o modo de eu ler é o seguinte, ó. Solidão é a variável dependente, né? E o estresse tal. É que ficou invertido aqui, né? Então, estresse é dependente, 46%. Então, acrescentei o R quadrado. Outras coisas que eu poderia acrescentar é que o nosso modelo aqui está muito simplesinho, mas ele tem lá o VIF, esse inner. É que aqui não faz nem muito sentido, tá vendo? Deu 1 em 1. Aqui ele não tem a multivariada, né? É uma seta e uma seta, né? Então não faz sentido analisar multicolinearidade, mas ele tem aqui. O que mais que eu posso incluir lá na nossa figurinha? Por enquanto é só isso. Eu vou colocar aqui o modelo 1. Tá? E eu posso dizer, ó, confirmou as hipóteses com R quadrado de tanto. Agora você fala, pô, e aquelas monte de variável de controle, não sei o que, aquelas outras coisas, tá? Então, eu vou rodar as outras, mas assim, o basicão do software é só isso aqui que eu já mostrei. Então, o que eu vou fazer agora é repetição, né? Então, vou voltar lá, vou mudar o modelo um pouquinho. Eu vou vir aqui, ó, duplicar. Eu vou fazer um modelo 2. Ah, vai. Então, vamos lá. O que eu tinha de variável de controle? Idade, rename, idade. Vou dar um esconder aqui, ó. Hide. Porque tem um indicador só, né? Não precisa nem. E os controles, eles estavam mandando seta para cá e para cá, né? Deixa eu só abaixar um pouquinho a figura. Tá. Quem mais? Sexo, né? Rename. Sexo feminino. Mesma coisa, eu vou dar um hide aqui. Posso mandar seta para cá e seta para cá. Então, aqui o que está acontecendo? Quando eu importei o banco de dados, eu não codifiquei elas, lembra? Então, aqui ela não está aparecendo para mim porque ela está como texto. Você vê aqui, ó, Estado Civil, tá vendo? Ele está vermelhinho. Ó, essa coluna não pode ser usada como indicador modelo porque contém valores não numéricos. Tá? Então, quer dizer, eu não fiz o serviço lá de limpeza da planilha e codificação. Por isso que eu não estou conseguindo usar agora aqui. Né? Mas vamos com essas duas aqui por enquanto. Mas aqui teria que trazer aquela coisa de, se for para o Estado Civil, você tem 5, depois teria que fazer aquelas 5 colunas. Isso. Cadê o livrinho vermelho? Mas a gente não sabe disso, a gente está aqui na equação estrutural agora. Então, se a gente quer rodar, ó, Você começar até agora. Aí tem que todas as 4 horas, aí você vai chegar de 2.400. hã? Aí o PDF a gente. Aí mesmo, né? Rapaz, espera aí. É que eu queria só a figurinha. O que vocês viram aí que eu não estou vendo? O que vocês estão vendo, hein? Preço. Aonde vocês estão vendo, meu Deus? Aqui. A gente ganhou ele em PDF hoje. Eu vou transformar em e-book. E você ainda vai pegar o autógrafo dos autores. Essa são explica.
Psicografar. Ah, eu estou tentando lembrar. Ah, peraí. No curso eu tenho, seja separado bonitinho. Você é PhD. Aqui é um exemplo, ó. Aqui é um exemplo desse livro que a gente está comentando. Então, por exemplo, aqui o gênero. Por exemplo, aqui é um indicador só, que você bota um para feminino ou para masculino, mas é um item só. Aqui, education, é uma variável numérica. Quantos anos de estudo o cara tem? Então, é um item só também. Então, beleza. Aqui eu estou dando um exemplo, assim, se você quer trabalhar com o setor da empresa, então, por exemplo, aqui, indústria, comércio, governo, e tem alguma categoria que eu não botei aqui, então eu vou ter que ter um rodapé dizendo qual que é a categoria de referência. Então, está escrito aqui, ó. Vamos supor que o setor, indústria, comércio, governo, ONG. Então, quer dizer, o que não está aparecendo aqui é ONG, não é isso? Tá, então é assim, ó, e vai ser formativa, tá vendo? Então é uma bolinha setor com formativa. Só que aqui é dummy, quer dizer, se for indústria, é 1 e aqui é 0, 0. Se for comércio, aqui é 1 e aqui é 0, 0. Se for governo, aqui é 1 e aqui é 0, 0. E se for ONG, tudo 0. Então isso tem que fazer lá com o Estado Civil. Aqui o exemplo, ó, do que está no Rensselaer, nesse artigo aqui, ó. Tá vendo? Ó? Casado, divorciado, viúvo. Né? Então eu já coloco, categoria de referência é o cara que não é casado. Tá? Então, formativo e tal. Aqui um exemplo, tipo de formação, se o cara é de humanas ou exatas, por exemplo, e aqui teria uma terceira que é biológica, você tá vendo? É formativo de novo. Aqui, ó, cargo, analista, supervisor, alta administração. Categoria de referência seria o assessor. É o mesmo cara, só que isso aqui é de um artigo. Deixa eu copiar isso aqui. Não, acho que é assim mesmo. Bom, vamos voltar aqui. Então, no nosso modelo... já vamos parar já. Então, aqui, ó, eu vou rodar. Aliás, ó, esse é o modelo 2A, eu vou criar mais um modelo. Duplicar, modelo 2B. Tem limite aí? Quantos podem fazer? Não. Põe também. Põe. Eu vou colocar já daqui a pouquinho. Ó, esse daqui... Então, esse aqui é o primeiro modelo que a gente roda. Lembra que lá na regressão a gente rodou primeiro os controles? Então, essa é a primeira jogada. Então, assim, a gente roda só os controles. Tá vendo? Vou copiar aqui, ó. Então, aqui é a pergunta que a Denise tinha feito. Ah, como é que funcionam os controles? Então, aqui, ó. Controles. Tá. Então, aqui, ó. Só controles mandando seta para as endógenas. Eu chamo isso aqui de modelo 0, vai. Você fala, bom, para que serve isso? Para eu saber quanto que deu R quadrado aqui só com os controles, que isso aqui eu vou ter que descontar depois lá, né? Então, e também tem que rodar aqui o Bootstrap até para ver se é significante ou não. Foi, ó, deu significante, ó. Então, copio aqui. Ó, vou colocar aqui, ó. Vou colocar isso aqui como modelo 0. Ó, modelo 0.
Deixa eu só fazer para cá, para não zoar o outro lá que já estava arrumadinho. Espera aí. Tá, então aqui, ó, já vai ter uma arrumaçãozinha aqui, que é deixar ordenar pelas variáveis endógenas. Ó, o que que eu vou fazer? Tá vendo aqui tá solidão, estresse? A variável que está ao lado direito? Eu vou deixar solidão com solidão. Aí você fala, mas por que que está fazendo isso? Para eu poder colocar o R quadrado lá aqui do lado direito. Ó. Vou botar aqui o R quadrado. Ó, na hora que a gente for fazer o copia e cola lá, vamos lá, desse modelinho, copia e cola, R quadrado dele tem que vir no PLS algoritmo, R quadrado. Copiei. Vou colar aqui um pouquinho mais para a direita aqui, ó. Então tá lá, solidão. Onde está solidão? Esse aqui, ó. E o outro que é estresse. Posso dar um mesclar aqui para ficar mais bonitinho? E pronto, está aí o R quadrado. Isso. Agora, vamos rodar o próximo modelo. Então, esse é o modelo 0, deu tudo significante, tem que manter todas as de controle que deram significante. Então, agora eu vou... Então, esse foi o modelo 2B. Eu vou fechar aqui e vou vir para o 2A. Agora é o modelo completo com os controles. Roda aqui. Aliás, vai ter o modelo 2 que a gente já rodou. Vou rodar ele de novo aqui só para copiar o resultado. Vai. Ô, meu filho. Que eu preciso do Bootstrap, né? Deixa eu dar uma de preguiçoso. Espera aí. É esse cara aqui que eu preciso dele. Espera aí. Já sei. Se eu deletar aqui, vai dar certo. É isso? Excluir. Tem que jogar todo mundo aqui um pouquinho para a direita. Ó, aqui é tudo controle, não é isso? Então, em vez de escrever H1, H2, eu boto o controle. Então, esse foi o modelo 1 sem os controles, agora o modelo completão. Esse é o modelo completão. Ah, esse vai ser mais uma rodada depois. Bootstrap. Tá aí. Então, mesmo esqueminha, vou copiar lá o... Opa! Copiar... Ah, deu um que não deu significante agora, mas controle vai ficar aí, não vou mexer nele não. Modelo 2. E joinha. Bom, e aqui eu vou ter que acertar agora, em geral, bom, aqui eu coloquei solidão primeiro, vamos acertar a solidão então, ó. Inserir, vamos puxar as coisas que tem a ver com solidão para cima, e solidão. Beleza, então aqui é controle, né? Tá, uso de rede social e solidão é H2, não é isso?
Bom, mais bonitinho, certinho do que isso, impossível, né? E vamos lá no PLS para copiar o R quadrado. Tá aqui, ó, solidão. Tá aqui. Tá usando o quê? Agora pode ser ajustado, né? Aqui eu não estava usando porque estava tudo como bivariado, né? Pronto. Bom, aqui o que acontece? A gente consegue agora, pelo menos, falar o seguinte, ó. Por exemplo, solidão. Esse aqui é o modelo mais completo, ó. Deu 13,6% R quadrado, não foi? Só que quando eu comparo ele com o modelo que tinha só os controles, 5,7. Então, quer dizer, na verdade, tem que fazer essa diferença, né? 13 menos 5. Porque esse 13, ele está sendo explicado pela idade, sexo e uso de rede social. Mas, assim, o meu modelo hipotético, o que eu estou querendo testar, é esse aqui só, né? Então, esse 13% não é o que o uso da rede social explica. É o que eu uso, explica mais idade e sexo. Agora, quanto que a idade e sexo explica? Ah, eu fiz isso lá no modelo 0. É. Então, quer dizer, eu faço aqui uma diferença. Em alguns softwares aparece como R2 Change, que é a mudança da R2, né? Então, aqui eu posso pegar, sei lá, 13,6 menos 5,7. Então, esse foi, na verdade, o quanto que essa variável uso de rede social está explicando da solidão. É pouco até, né? Bom, vamos para o último modelo para eu fechar a conta, que é o modelo com a variável como o método bias. É. Agora aqui eu vou duplicar, vou botar aqui modelo C, ok. E aqui é um truquezinho, se eu quiser esconder esses amarelinhos, porque eu já resolvi a mensuração, né? Eu venho aqui, dá um hide, ó, fica mais limpinho para trabalhar. E agora eu vou pegar aqui os métodos. Jogo aqui, vou ligar ele com as endógenas. Ele é que nem uma variável de controle, só que ele tem a ver com método. Rename, variável latente marcadora do método, né? Em português, vai. Tá? Beleza? Vamos botar aqui como formativo. Cadê? Switch, tá? E vamos rodar esse trem. ls e bootstrap. Foi. Vou copiar esse negócio aqui. Opa, que modelo que é esse? É modelo 3, né? Tá? É a mesma jogada. Vou colocar tudo aqui para baixo. Vou deixar só a solidão lá para cima. Ó, só que aqui o que vai interessar, na verdade, original sample min não interessa. Na verdade, o que vai interessar agora não é a tabela inteira. O que vai interessar, na verdade, é a minha hipótese. Então, assim, a minha hipótese aqui não era 295? Aqui ficou quanto? 275. Mudou muito ou não?
65 para 64? Não dá nada. E se você olhar aqui, ó, o viés do método, ele até deu significante. Tá vendo o valor P dele aqui, ó? E o de baixo também deu, o de baixo nem deu significante, tá vendo aqui, ó? Tá? Mas então aí a discussão é a seguinte, você pode, no artigo, falar o seguinte, ó, se quiser considerar o viés do método, é 275. Se você achar que é desprezível, usa o 295 e pronto. Tá? Mas é isso, quer dizer, a gente está fazendo o controle estatístico do viés do método. Bom, 5 minutinhos para a gente combinar o trabalho final. O que eu estava comentando na hora do intervalo é que tinha bastante gente fora, eu não consegui dar o feedback que eu tinha que dar a velocidade, né? E, então, eu vou dar o feedback de tudo que vocês entregaram, só que aquela, eu tinha que ter dado ao longo do curso, eu não consegui, né? Então, para trabalho final, o que eu queria combinar com vocês era basicamente essa parte do PLS, sabe? Entregar um relatório com a mensuração e a parte estrutural, que é o que a gente fez hoje. Só que, tipo um artigo mesmo. Sabe assim, ó, estou fazendo a validade convergente. Comenta. Então, essas coisas que a gente fez hoje, eu vou mandar para vocês. Mas assim, é óbvio, né? Eu não quero que copie isso aqui, manda para mim, né? Então, tenta fazer e tenta fazer esses comentários que eu coloquei. Pô, tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim. E no relatório, se quiser fazer passo a passo e entregar o passo a passo, também é legal. Lembrando que, assim, esse passo a passo sei lá, deixa eu mostrar um caso real. É como que vocês vão fazer na vida real. Não, não, não. É só análise só. Ó, mas o que eu estou dizendo assim, na hora que você fala assim, a carga tem que estar maior que 0,7, que eu falei, não vale notas de aula nem BIDO. Então bota lá um Hare, bota lá um Ringo, sei lá, um Rensselaer. Não, não. R$ 1.300. Agora eu vou poder colocar referência a BIDO 2022. Deixa eu ver se tem aqui. Janine. Sei lá, aqui, por exemplo, pré-teste. Ó, análise de Janine, tá vendo? Então, por exemplo, isso aqui eu rodei junto com ela. E a gente costuma ir anotando o passo a passo. Tá aí, ó. Análise 26/4. Revisamos o cabeçalho, questões reversas para recodificar. Identificando 2 casos repetidos. Após limpeza, 52, não sei o quê. Dê uma olhadinha no mapa de calor aí e tal. Rodada 1. Aqui não usamos resultado da ANSAI, blá, blá, blá. Tá vendo? É bem, aí tá vendo assim, aqui a formatação já tá, não tá assim, uma coisa grotesca, quer dizer, tá mais ou menos caprichado, mas repare, isso aqui é uma anotação que eu fiz pro Bido, daqui 2 anos eu não consegui entender, porque é muito trabalho que a gente tem, passou 6 meses, você já não lembra mais o que você fez. Então assim, esse trabalho final, o que eu queria mais ou menos era isso, quer dizer, faz a análise que a gente fez hoje, modelo de mensuração estrutural, mas comentando, fala assim, vou tirar o item 2 porque está com carga baixa, aí roda o modelo e mostra. Então, basicamente, é o que a gente fez. O que a gente não conseguiu incluir foi a tal das variáveis de controle, todas elas. Aqui, tenta incluir pelo menos mais uma. Você vai conseguir fazer, você explica o modelo de quando tem, no caso do Estado Civil, né? Tá bom. Mas na prática, como é que você coloca eles? Você cria, você vai ter, sei lá, 4, 5 itens, né? Como se fossem itens ligados ao uma variável. Eu vou dar o começo aqui, peraí. Ela ficaria isso é interpretado depois. Não, não vai interpretar nada, é só um controle. Ela entra que nem um sexo. Eu não vou ficar interpretando os números dela. Que nem aqui, ó. Essa que eu acabei de rodar aqui, eu não perdi tempo aqui olhando essa. Cadê? Esses números que deram aqui embaixo, ó, eu nem olhei. Aqui, ó, não me interessa. Então, assim, isso daqui não me interessa. O que me interessa é o quanto que esse cara mudou. É isso que me interessa. Tá? Então,
É se o método está afetando o resultado. Deixa eu ver se eu entendi. Tem uma caixinha que é o estado civil. Aí, eu botei entrando aqui, viúvo, casado, solteiro, lá, conclua essa varinha de saída. Que é tudo zero. Que é aquela que é tipo, Sim, mas ela não está compondo isso, e essa do estado civil que vai contar, não é cada uma dessas mulheres que vai contar. Essa é a minha pergunta. Eu acho que é cada uma das mulheres. Você já viu uma conta para baixo. Casada, quando não vai ter. Não é elas que compõem uma aqui. Então, isso que a Maria falou, pode, mas não é assim que faz. Ó, aqui, ó. Não, tá aqui, ó, tá vendo? O estado civil. Você cria uma bolinha e os indicadores vão entrar aqui, ó, com formativo. Não, então é exatamente isso que a gente vai fazer. Só que o que eu estou dizendo, cada caixinha dessa, na minha planilha Excel, é uma coluna. Né? Então, aqui, ó, vamos dar o começo aqui, ó. Eu vou abrir aqui algumas aqui, ó, inserir. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, civil, casado. Né? Então, como é que eu faço? Eu vou fazer aqui uma coisa meio de preguiçoso. Deve ter gente mais inteligente, mas só para mostrar como é que eu faço. Ó, simplesmente colei para cá, ó. E o que tiver casado, eu vou colocar 1. Cadê aqui? Substituir casado por 1. Fechado. Agora o resto aqui, ó, é tudo 0. Tá, então aí vocês usem aí um método mais inteligente do que esse que eu estou usando para poder botar 0 aqui. Depois aqui vai ter outra coluna que é para as outras coisas. Tá? Mas se também quiser deixar só casado e não casado, por exemplo, também pode. Mas é só isso, né? Porque eu estou vendo aqui que as outras categorias têm até menos, né? Mais uma coluna, tem outra coluna que isso ficaria no próximo modelo. Vocês estão falando para tentar botar aqui assim, é isso? É assim? Mas se eu botar 0 aqui, vai dar certo? É isso? Joinha. Fazer mais um? Vamos fazer mais um aqui. Você está com Civil o quê? solteiro. Será que solteiro tem bastante? Oi? Ah, vamos ver que é solteiro, ó. Vou dar um copia e cola de novo, hein? Agora o tic-teco aqui já está começando a falhar. Bom, solteiro eu deixo como 1, ó, substituir tudo. 136, tinha bastante gente mesmo. E aqui de novo a história do filtro, é isso? Vou desmarcar esse aqui. Não é. Beleza? Então, assim, eu vou deixar só com essas duas categorias. Então, assim, se for casado é 1, se for solteiro é 1, e 0 é todo o resto. Viúvo, união estável e assim vai. Tá? Então, aqui, vamos lá. Salvar uma cópia. CSV. Salvar. Vamos lá. Eu não preciso refazer o serviço. Eu vou vir aqui, ó, botão direito, importar data file. Aí, dia 30, esse daqui, abrir. Ok. E veio. Vou fechar isso aqui. Então, aqui, ó, eu venho com direito, ó,
selecionar dados ativos, tá vendo? Eu seleciono qual planilha que eu quero trabalhar, essa aqui mesmo. E agora eu quero incluir estado civil, não é isso? Ó, civil e casado. Não, eu tenho que escolher qual planilha que eu quero. Eu posso ter várias planilhas aqui, mas eu tenho que escolher. Então, por exemplo, aqui eu estou escolhendo essa de baixo. Então, aqui eu inverto, switch, né? Deixar formativo ele. E agora eu faço o mesmo esqueminha, mando seta para as endógenas. Aqui, rename, estado civil. E mando rodar. Ele automaticamente identificou que os nomes de algumas colunas já eram iguais e já passou a usar os dados do outro arquivo. Isso, assim, se o nome não for igual, vai dar merda. Ele vai falar, tá faltando coluna, vai ficar vermelho. Isso, é isso. Isso. Então, esses números aqui, ó, eu não vou ficar interpretando eles. Isso aqui não me interessa. O que me interessa é se esse cara está mudando ou não. Por exemplo, aqui, o que eu já estou vendo, ó, 0004, 0,025. Quer dizer, estado civil não importa, né? Era isso. Mas aqui é mais para a gente entender como é que joga essas coisas, né? Mas é isso. Assim, esse exercício que a gente chegou hoje aqui, nas turmas anteriores eu não conseguia chegar até aqui, né? Então, assim, geralmente a gente parava no modelo sem controle, sem a... né? Não, mas assim, mas tem que dar, pelo menos fazer uma vez, porque assim, hoje vocês assistiram, assistir é diferente de fazer, né? Tudo bem, você não quer saber, mas você não é interessante dentro do nosso estudo saber, dentro da coisa da variável de controle. Para os casados deu isso, para os solteiros deu isso, para os outros deu isso, até para você depois poder fazer uma análise. Veja bem. Primeira pergunta, isso estava lá no nosso modelo Frankenstein, referencial teórico? Tem essa discussão de gênero lá no começo, lá? Possa identificar e virar um estudo futuro. Não, é o que eu estou dizendo. Então, aqui, essa primeira etapa, assim, a gente tem que cumprir a tabelinha lá e tal. Então, quer dizer, depois que cumpriu, se vier essas ideias de testar, dá para testar. Só que daí o que acontece? É análise multigrupo, é moderação e tal, que daí eu recomendo fazer o curso aí da semana que vem, né? Semana que vem já? Dia 8. Semana que vem, dia 8, 9, 15 e 16. Que daí já é o que o pessoal considera já como parte mais avançada do método. Mas dá. Oi? O trabalho final? Não, aqui está como dia 4. Está como domingo, mas deixa eu ver aqui se dá para dar um chorinho a mais. Espera aí. Então, assim, o máximo que dá para fazer, até dia 9 dá. É porque, assim, dia 8 e 9 eu vou estar lascado, eu não vou conseguir fazer nada aqui. Então, assim, se vocês me entregarem, eu vou corrigir no sábado de manhãzinha, eu vou corrigir. Então, assim... Hã? Oi? Não, é que assim, eu tenho que fechar no sistema, eu tenho que fechar as notas no sistema até dia 12. Então, assim, se vocês me mandar dia 9, que é sexta-feira, no sábado e domingo eu corrijo e fecho a nota. Contei minha história quando eu fiz lá, não contei? Eu demorei 3, 4 meses para entregar o trabalho final. Oi?